Boa noite, amigos da casa. Estamos aqui mais uma vez para tratar do tema Mulheres no Espiritismo, Mulheres no Evangelho. E hoje vai tocar para a gente um tema bastante interessante. Faremos a prece para nos tranquilizar e podemos assim começar. Mestre Jesus, que o Teu amor possa nos envolver neste momento, que os Teus Espíritos de luz possam nos auxiliar na compreensão e no percorrer deste conteúdo tão interessante e maravilhoso que toca a todos nós, que é o Teu Evangelho de amor e luz. Mestre Jesus, sê conosco, hoje e sempre. E assim seja. Bom, o tema que nós temos hoje para apresentar, ele gira em torno das mulheres no Evangelho, mas as mulheres que ficaram um pouco anônimas, né? Que não tiveram esse destaque, né, pelos evangelistas, mas que na obra Paulo e Estevão, de Emmanuel, ele traz para a gente essas figuras de grande beleza e força e afetividade, e nos remete a esse ideal de mulher que está repleto dentro do Evangelho. Então, nós podemos começar dentro da obra de Paulo e Estevão, e falando também de Ruth, a esposa de Zacarias, que tem o seu único filho assassinado. Quem é mãe deve saber, então, do rasgo no coração que uma mãe tem ao perder o filho. Mas ela recolhe a sua dor e adota Abigail. Abigail também, que passou por grandes perdas, né? A sua mãe, depois o seu pai assassinado, e teve o seu irmão Gesiel escravizado. Bom, Abigail, ela então com 18 anos é adotada por esse casal, Ruth e Zacarias, e dessa união desses dois corações, né, dilacerados, que é Ruth e Abigail, nasce uma grande amizade com grande força dentro do Evangelho. Porque Abigail é a noiva espiritual de Paulo, né, de Saulo, e que por orgulho de Saulo e que por prepotência dele se afasta de Abigail. Se afasta da missão, né, e depois é retomada na sua conversão. Bom, Abigail conhece o Evangelho através de Ananias, e quando ela conhece o Evangelho, na verdade, ela já o tem no coração, né? Ela já tem a boa nova no coração. A gente percebe ali pela conduta de Abigail, de resignação e de fé, que ela, ali também criada por Ruth e Zacarias, ela mantém em si uma fé, aquela fé inabalável, né? Mas seguidora sim das leis mosaicas, né? As leis da época. Então, quando ela tem esse primeiro contato com Ananias e que conhece o Evangelho, um novo leque de possibilidades abre em seu coração. Ela já tem uma conduta cristã, né? Até então, e mais tarde, na conversão de Saulo para Paulo, Abigail é aquela que das esferas superiores traz a Paulo a sua missão, né? A missão que eles deveriam ter realizados juntos. Essa é uma história de duas mulheres bastante fortes dentro do Evangelho e que é contada no livro Paulo e Estevão, e que nos deixa aí a perceber o quão forte, o quão poderosa é o feminino, né? Na sua afabilidade, na sua doçura. Temos também, nessa perspectiva, Lloyd e Eunice, que são duas viúvas,
e que de grande importância porque elas têm a missão de educar Timóteo, o filho espiritual de Paulo de Tarso. Então elas aí também tomam conhecimento da Boa Nova através das visitas, né, de Barnabé e Paulo. Elas acolhem eles como peregrinos que são na sua casa, dando alimento, enfim, no processo do cuidar, né, que é típico das mulheres. E Lloyd e Eunice, então, tem essa função de educar Timóteo, que está aí, filho de Eunice com 13 anos, né, órfão de pai, sem avô. E Paulo, quando encontra-o, ele tem essa sensação da paternidade com esse jovem, né, com esse jovem adolescente. E essas mulheres, então, têm a responsabilidade de educar, grande responsabilidade de educar Timóteo, e repassar a ele os conhecimentos ali trazidos por Paulo e Barnabé, essa nova visão de mundo, né? Essa nova visão que Jesus trouxe a nós. Quando, na conversão de Paulo, Ananias sugere que ele vá para o deserto refletir sobre sua vida até ali, sobre o que ele tinha feito, etc. e tal, ele lá encontra uma outra figura feminina, que é Prisca e Áquila, né? Prisca casada com Áquila, Prisca, enfim, hoje no português se chamaria Priscila, né? Prisca ou Priscila. E esse casal também o acolhe, e Paulo ali está com esse casal, junto também na propagação das palavras do Cristo, né? E ela, como cuidadora, recebe Paulo, então, ali como irmão, né? Paulo, mais tarde, vai para Atenas, ali ele se decepciona, né? Apesar de Paulo ser da escola, né, de Atenas, e quando ele chega ali já com uma visão completamente diferente, né? Paulo, que era um doutor da lei, ele fica decepcionado com o materialismo da região. E quando ele volta a Corinto, ele encontra novamente essa figura feminina, que é a Prisca, junto do seu esposo Áquila, e ali eles fundam uma igreja, que é a Igreja de Corinto, que ali vai ser onde Paulo se encontrará pela segunda vez com Jesus, e Jesus lhe aconselha ali a escrever as cartas, né? Então, a gente percebe aí a força do feminino e a força da mulher na figura aí de Prisca, na base, né, na sustentação dos ideais desses missionários. Temos aí, então, essas anônimas que falei agora, e tem mais duas que eu gostaria de citar, que é a Ana, serva de Lívia, que traz ao conhecimento de Lívia as palavras de Jesus, toda a boa nova, né, que ele vinha trazer, e tudo aquilo que era de novidade à época, né? É a Ana, serva de Lívia. Então nós temos a figura de duas mulheres na casa de Públio Lentulus, que é aí uma figura importantíssima dentro do Evangelho, e elas nessa função acolhedora, né? Essa função de afetividade e de descobrir, na verdade, nas palavras do Cristo, as suas próprias atitudes. Então, essa reflexão que a gente precisa fazer com essas mulheres é justamente esse resgate do feminino. A mulher hoje em dia, ela está numa situação assim de querer avançar, né? De querer avançar socialmente, mas muitas vezes com atitudes que não provém do feminino, que provém do masculino. E isso é interessante fazer essa reflexão em cima disso e em cima dessas posturas, porque aqui nós apresentamos mulheres fortes, que sobreviveram a terríveis provas em suas vidas, mas que mantiveram essa doçura e essa afabilidade que são próprias, né, da mulher e do coração feminino.
E para a gente terminar essa reflexão sobre as anônimas, eu vou citar para vocês a mãe do paralítico. A mãe do paralítico, que era uma lavadeira humilde, e que em Damasco aluga a Ananias uma residência, um quarto, para que ele faça o estudo do Evangelho. Que interessante, né? Talvez, se essa mulher não tivesse ofertado a ele, não tivesse um local para que ele ficasse em Damasco, nós não teríamos ali um dos primeiros cultos do Evangelho no lar após Cristo, né? Então, eu gostaria de citar porque nessas figuras que a gente percebe a humildade, que a gente percebe o anonimato, né, que por si só já nos traz essa ideia, a gente fica com a sensação de que é possível dentro do nosso lar, é possível dentro da nossa casa espírita, é possível que a gente trabalhemos sim no anonimato, contribuindo na seara do Cristo. E agora nós passaremos para um pedido importante aqui, que é de analisar a figura feminina agora no Espiritismo. Olha que interessante, nós temos muitas mulheres que avançaram dentro da discussão espírita e que propuseram essa difusão da doutrina espírita. E a gente pode começar assim com uma muito importante, já tratada por todos, que é a Amélie, esposa de Allan Kardec, e que foi, na verdade, o sustentáculo psicológico, né, do grande codificador da doutrina espírita. A Amélie teve um papel importante na organização, né, e no secretariado para Allan Kardec, mas também teve uma fundamental importância, que foi a de promover para Allan Kardec a sua própria autoestima, né? Porque muitas vezes, quando a missão é muito grande, o missionário tende a achar que pode não ser capaz, né, de realizá-la. E a Amélie estava ali do lado dele, como esposa que era, como educadora que era, como estudiosa também das belas artes, né? Como incentivadora desse trabalho, acreditando com força, né? Acreditando veemente que Allan Kardec precisava realizar aquela missão, que o conteúdo que eles estavam ali aportando, que os espíritos estavam ministrando a eles, né, através dos médiuns, era de fundamental importância para a humanidade. Então a gente dá um destaque para essa mulher, pela força que teve, porque pós-morte de Allan Kardec, ela continua a difundir a doutrina espírita, ela continua ali nos trabalhos para que a obra ficasse imaculada, né? Ela fez esse trabalho ali de sustentar a casa espírita, o centro de estudos espíritas que existia ali na França. E ainda dentro da Europa temos uma figura importante também dentro do espiritismo, mulher, que é a Amália. A Amália, que é uma espanhola, né? E se Gabrielle, né, esposa de Allan Kardec, viveu ali por volta entre 1795 e 1880, 86, a Amália nasceu em 1835 e escreveu, tratava de poesias e difundiu o espiritismo na Espanha, né? A gente passou aí pelo Alto de Barcelona no ano de 1861, então ela dá início às suas atividades como espírita, porque ela tem uma vivência também de provas e tragédias dentro da sua família e consigo mesma, passou por um estágio de cegueira, depois recuperou, tinha mediunidade, né, aflorada, e um médico homeopata entrega para ela um jornal espírita, né, e ali ela começa a conhecer o espiritismo, se encanta pela doutrina espírita, consegue ali através dos estudos,
educar sua mediunidade e passa então a escrever para diversos periódicos espíritas. Essas duas mulheres eu selecionei porque elas possuem características similares, que é de difundir o espiritismo ali no cerne, né, onde ele nasceu ali na Europa. E aí eu remeto vocês agora à nossa atualidade e destacando então mulheres espíritas que também aqui no Brasil fizeram para nós o grande favor da difusão do espiritismo. Temos então aqui Ivone do Amaral Pereira, que é conhecida, né, por todos nós, pelos seus livros, mas a Dama da Mediunidade. Ela tem uma história muito interessante porque em tenra idade, recém-nascida, passou por um processo de catalepsia, foi dada como morta, os pais chegaram até organizar o enterro, comprar o caixão, sua mãe, no desespero que é próprio, né, quando se perde um filho, então tem idade, orou fervorosamente e quando voltou ao quarto onde estava Dona Ivone, ainda muito nova, recém-nascida, né, ela desperta do estado de catalepsia. E esse é uma situação muito interessante, porque aos 8 anos, novamente, ela terá também um processo cataléptico, né? E aí é quando os pais apresentam para ela o Livro dos Espíritos, ela é de uma família espírita, e ela aí, entre 8 a 13 anos, já começa a trabalhar a sua mediunidade no desenvolvimento e na educação. A Dona Ivone tem alguns vídeos e falas dela, né, no YouTube, que é muito interessante, porque ela é muito firme nas falas dela, né? A experiência, a prática e o estudo espírita, em principal, fez com que ela se desenvolvesse, inclusive como médium de materialização e muito conhecida, né, dentro do movimento espírita, dentro também dos estudos da mediunidade. A Dona Ivone, ela possui um cabedal de livros. Ela, na verdade, estudou muito pouco, mas ela era autodidata. Então, a Dona Ivone, eu vou mostrar para vocês aqui, que às vezes a gente sabe o título do livro, mas não sabe quem colaborou, né? A gente tem aí Memórias de um Suicida, Nas Telas do Infinito, Amor e Ódio, A Tragédia de Santa Maria, Ressurreição e Vida, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numiers, O Drama de Bretanha, Dramas da Obsessão, Sublimação. Bom, uma série de livros voltadas ao estudo da mediunidade, né? A gente muitas vezes acredita que os romances têm conteúdos, mas que não são livros de estudo, e a gente se engana, né? Apresenta-se ali nos romances muitos dramas que são necessários para o nosso entendimento, para como se dão as coisas na espiritualidade. E é importante a gente destacar essa obra, né, da Dona Ivone, enfim, que é mulher e sempre no movimento espírita, atuou até o dia de sua morte. Depois eu peguei aqui, porque nós estamos falando da difusão do espiritismo, né, através dessas mulheres, a Dona Vera Lúcia, que muitos conhecem pelo livro Violetas na Janela, lançado em 93. E eu coloquei ela aqui porque efetivamente foi quando eu descobri o espiritismo, através desse romance escrito por Patrícia, pelo Espírito Patrícia, né, e que nos toca o coração, né. É interessante como a doutrina espírita chega até muitas pessoas e fazem com que aquele conteúdo nos toque o coração através da vivência dos nossos irmãos, né, dos nossos irmãos universal. Então aqui, para a gente poder encerrar essa fala, eu trago três
mulheres que eu considero assim, as 3 da atualidade, que são para mim os bombons do espiritismo atualmente. Uma que é a dona Marlene Nobre, a dama da ciência, né? Ela ficou conhecida, desencarnou recentemente, no ano de 2015, mas fundou a Associação Médico Espírita Brasileira e se debruçou aí sobre as questões da saúde integral do homem, né? E considerando ela aí super importante no desenvolvimento do conteúdo espírita. Também cito a vocês a grande Sandra Borba, do Rio Grande do Norte, escritora, espírita, já foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e ela traz, como é doutora em educação, ela trouxe os conhecimentos acadêmicos para o movimento espírita, o que eu considero de extrema importância para que a gente possa desenvolver, tanto na infância quanto na juventude, e também dos estudos espíritas dentro da casa, essa organização, né? A Sandra trouxe ao movimento espírita conhecimentos muito valiosos, né? Tanto para a juventude quanto para a evangelização infantil. Eu indico a todos. Inclusive, eu trouxe aqui algumas obras. Essa é uma das obras da Sandra, que é Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Ela percorre aqui os ensinos de Jesus e como Jesus tratava esses ensinos, né? Como ele é realmente o pedagogo e o educador de todos nós. E por último, eu trago a vocês a dona Sueli Caldas, que também se debruçou a respeito da mediunidade. As duas, tanto a dona Sueli quanto a dona Marlene, são de Minas, né? Trabalharam ali com o Chico, desenvolvendo conteúdos, desenvolvendo todos esses temas aí tratados, de mediunidade, de saúde integral, a Sandra com a educação. Então são hoje autoras da atualidade que difundem o espiritismo e que têm grande valor. Eu acho que são mulheres inspiradoras para todas nós, anônimas, né? Trabalhadoras anônimas. E acredito que elas podem servir sim de inspiração para todas nós. Esse era o nosso conteúdo. Gostaria de agradecer aos ceareiros, faremos a nossa prece e agradecendo também ao Mestre Jesus e toda a equipe espiritual que nos acompanha pela possibilidade de trabalharmos na Tua seara, Mestre Jesus. Que o Teu amor possa envolver a todos os colaboradores, que o Teu amor possa transpassar a todas as relações na casa espírita e fora dela. Meu abraço fraterno de gratidão e de apoio a todos nós, porque esse momento irá passar e nós viveremos fraternalmente no novo porvir que é o mundo de regeneração. E assim seja. Queremos também lembrar a todos da importância, então, de nos mantermos no distanciamento social, que a gente possa, então, colaborar com a coletividade, usando as nossas máscaras, o uso de álcool em gel e todas as indicações da Organização Mundial de Saúde que são importantes. Agradeço a todos e peço também que vocês se inscrevam no canal dos Ceareiros aqui no YouTube, siga a página do Facebook e também ative o sininho aí para receber os novos vídeos que estão por vir. Obrigada!